que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos lá, né? Estudo 19, trecho 435, 20 de novembro de 1900. Devendo viver do coração de Jesus, ele lhe dá regras para aprender um viver mais perfeito. Encontrando-me fora de mim mesma, meu adorável Jesus continua a fazer-me ver meu coração no seu, mas tão transformado que não reconheço mais qual é o meu e qual é o de Jesus. Ele se conformou perfeitamente com o seu, imprimiu-lhe todas as insígnias da paixão, fazendo-me entender que seu coração, desde que foi concebido com estas insígnias da paixão. Tanto que o que sofreu no último de sua vida foi um transbordamento do que o seu coração havia sofrido continuamente. Pareceu-me vê-los como um assim o outro. Parecia-me ver o meu amado Jesus ocupado em preparar o lugar onde devia pôr o coração, perfumando-o e adornando-o com tantas flores diversas, e enquanto isso fazia, me disse: Amada minha, devendo viver do meu coração, te convém empreender um modo de viver mais perfeito. Por isso eu quero de ti, primeiro, uniformidade perfeita à minha vontade, porque jamais poderás amar-me perfeitamente, até que me ames com a minha mesma vontade. Melhor te digo que, amando-me com a minha mesma vontade, chegarás a amar-me a mim e ao próximo como o meu mesmo modo de amar. Segundo, humildade profunda, pondo-te diante de mim e das criaturas como a última de todas. Terceiro, pureza em tudo, porque qualquer mínima falta de pureza, tanto no amar como no agir, tudo se reflete no coração, e este fica manchado. Por isso quero que a pureza seja como um orvalho sobre as flores ao despontar do sol, no qual se refletem os raios. Transmuta essas pequenas gotas como em tantas pérolas preciosas que encantam as pessoas. Assim, todas as suas obras, pensamentos e palavras, batidas e afetos, desejos e inclinações, se adornadas pelo orvalho celestial da pureza, descerá um doce encanto, não só aos olhos humanos, mas a todo o empírio. Quarto, a obediência. Vai unida com minha vontade, porque se esta virtude da obediência se refere aos superiores que eu te dei na terra, minha vontade é a obediência que se refere a mim diretamente. Tanto que se pode dizer que uma e a outra, ambas são virtudes de obediência, com esta única diferença que uma se refere a Deus e a outra se refere aos homens. As duas têm o mesmo valor, e não pode estar uma sem a outra, pelo que as duas as deve amar da mesma forma. Depois acrescentou: deves saber que de agora em diante viverás com o meu coração, e deves entendê-lo a modo do meu coração, para encontrar em ti minhas complacências. Por isso te recomendo, porque não é mais teu coração, senão o meu coração. Então é um trecho assim muito importante, né? E aí a gente fica preocupado, será que eu vou conseguir, né, fazer tudo isso que Jesus falou para Luísa? Será que é fácil fazer isso? É ele que vai fazer, né? É o coração, né? A gente tem que ter uma atenção, claro que tem que ter uma atenção em tudo que Jesus pede pra gente, né? Então, assim, obediência. Eu sou muito obediente, né? Muito obediente mesmo. Então, assim, eu tento resolver o problema muito rapidamente. Por exemplo, o exemplo foi domingo na missa, né? O cara falou assim, o guarda falou: olha, a partir de hoje não é para usar mais o aplicativo no celular, só no tablet da paróquia, que tá na secretaria, né? Que tá ali no, na sacristia. Falei, tá bom. Então eu vou desinstalar aqui na sua frente para você ver que realmente eu gosto de obedecer. Falei assim, eu sou obediente, falei para ele, né? É tipo assim, para poder firmar o caminho, né? A gente tem que firmar o nosso caminho. Assim, a gente tem que ter uma decisão firme, né? E se posicionar firmemente diante daquilo que você sabe que a verdade pede, né? Que Deus pede para você. Então, você tem que essas coisas vêm forte do que Jesus gosta, né? Do que ele pede, né? Então, vem muito forte no coração sobre a pureza, sobre a castidade, não, né? De não passar nenhum pensamento, né? Eu ando de bicicleta todos os dias e
Eu passo perto de muitas pessoas, homens principalmente, e eles me cumprimentam, né, olham para mim e tal. Eu não tenho muito assim, não chamo muito atenção, mas mesmo assim, eu assim, tenho um olhar muito sério, sabe? Trato, né, com muito respeito, e eu não cumprimento assim, toda hora as pessoas, assim, fico cumprimentando muito, sabe? Se eu encontrei aquela pessoa que tá sempre todo o caminho, toda vez eu vejo a pessoa, tudo bem, eu faço assim, um aceno com a cabeça, mas eu não fico assim, ai, bom dia, tudo bem? Não, eu não tenho esse tipo de coisa, não dou nenhum tipo de facilidade para essa pessoa se aproximar, nada dessas coisas. Então, por quê? Porque, né, você é casada e você tem que, né, manter-se numa compostura constante. Então, tem um comportamento que você tem na igreja, né, nos ensaios que você faz, nas reuniões, né, nos caminhos que você anda perante os vizinhos. Então, eu sempre fui muito séria, sempre fiz uma postura muito séria e não tenho olhos para ninguém, nem assim, de forma alguma, né? Quando eu vejo um homem bonito, eu não fico encarando, entendeu? Eu não fico encarando, não, sabe, não faço nenhum, nada, né? O maior respeito mesmo com as pessoas, né? Em todos os momentos. Então, assim, realmente, tem certas coisas que é real, que eu vejo na vida de Nossa Senhora, né? Eu imito muito Nossa Senhora, nos livros dela ajuda muito a gente a imitá-la. Eu vejo ela como um modelo muito grande. Então, ela falava que nem olhava para o rosto da pessoa, nem para o rosto, que ela via todos como almas. Ela fala disso, que ela não tinha nenhum tipo desse tipo de comportamento. Então, eu lembro disso bastante, sabe? Eu tenho um respeito muito grande. Eu lembro de Jesus também, como ele também era muito sério, muito sério. Então aí você vai realmente, mas é natural, eu não faço nenhum esforço, é uma coisa natural da minha natureza já. Eu sempre fui assim. Mas aí eu melhorei mais ainda por causa das palavras de Jesus, na vida de Jesus, de Nossa Senhora, né? De ver esses modelos também. Então essas coisas vão fixando no seu coração, se fixa na sua pessoa, no seu temperamento. Você, né? Jesus fixa isso e você não vê dificuldade nenhuma para poder fazer essa vontade de Deus, sabe? De fazer essas virtudes espirituais que Ele deseja, né? Que você se comporte. Não fica difícil, tá? Né? Na sua própria forma de ser mesmo, não muda muito a sua forma de ser, né? Mas ele muda um pouco o seu comportamento, os seus pensamentos, muda demais, né? Os sentimentos mudam muito quando você tá com esse coração de Jesus no seu coração, né? Que é o que acontece com a gente também, não é só com a Luísa. Então a gente também fica assim. E aí esse modo de viver mais perfeito é real, né? Essa uniformidade perfeita à vontade de Deus, né? Eu já expliquei como que é viver na vontade divina. Tudo, né? Está em tudo a divina vontade. Ela está em tudo, né? Então, é aceitar todas as coisas, né? Eu falei na live da semana passada, aceitar todas as coisas como acontece, né? E amar tudo como aconteceu, do jeito como aconteceu. Não questionar nada, né? Sentir uma paz muito grande, fixar essas palavras de entendimento, né? Que o sinal maior da vida na divina vontade é a paz que você sente em todas as circunstâncias. Não sai da paz, né? Pode acontecer um furacão fora de você, né? Você tem que cuidar de certas coisas, providenciar. Você fica um pouco ansiosa, assim, pode ser uma angústia, alguma coisa, mas é humano, é a parte a sua miséria, é uma parte da sua pequenez. Mas Deus em você é firme e forte, te dá toda a força para você agir e você consegue tranquilamente resolver as coisas e manter a paz. E ficar na paz, sabendo que você fez a vontade de Deus, que você falou a verdade, que você, né, resolveu na hora que Deus te deu autoridade para resolver as coisas, no momento certo, na circunstância certa que a divina vontade te impõe. É ela que controla tudo, né? É ela que faz as circunstâncias acontecer, não é você que move nada. E aí você não tem erro. Se você viu, foi a divina vontade que me empurrou a fazer isso. Foi a divina vontade que trouxe essa situação. Eu acabei, né? E eu correspondi, fui ali um instrumento de Deus, fui ali o membro divino que ele pediu para ser. Então, amém. Você tem que confiar. Ou você confia ou você não confia, né? Ah, eu falei uma coisa ríspida para a pessoa, mas era isso que Deus queria que você fizesse. Tem que ter uma postura séria. Jesus também era sério.
Ele falava rispidamente quando era necessário. Cortava o mal pela raiz. Não ficava com um frufrufru, né? Na volta a gente via Jesus como que ele faz as coisas. Ele não tinha frufrufru, não, né? Então, a gente também não, né? Então, essa uniformidade perfeita à vontade de Deus é isso, estar em comunhão com toda essa realidade da vontade de Deus que você conhece, né? Dos acontecimentos quando se dispõe e dentro da ordem, né? Que você já conhece, da doutrina, do magistério da igreja, das escrituras que você sabe, das coisas que Deus já revelou sobre ele mesmo, né? Então, eu tive que parar aqui. Então, uniformidade perfeita à vontade de Deus, né? Jamais poderás amar-me perfeitamente, até que me ames com a minha mesma vontade. Então, melhor te digo que amando-me com a minha mesma vontade, chegarás a amar-me a mim e ao próximo com o mesmo amor, o meu mesmo modo de amar. Então, se você vive na vontade divina, e na hora que você fala alguma coisa para alguém, para você fazer a vontade de Deus, você está amando aquela pessoa, né? Você está amando em Deus aquela pessoa. Tanto Deus como a pessoa, quando você está fazendo tudo na vontade de Deus e com a mesma vontade de Deus. Mas é complexo, porque ele vai, através do livro do céu, se configurar você a ele, né? Você vai aprender, e todos os escritos que você já ouviu, né? Que Jesus já mostrou, você vai ter uma configuração e você vai pensar muito igual a Jesus. Então, ele assume muito os seus pensamentos. Aí, esse modo de amar com a mesma vontade, você vai receber luz para entender como que é isso na hora que acontecer. Mas é sempre em Deus. O amor que você sente pelo próximo, né? Sempre é um amor que vai levar ao céu, que vai levar o próximo a se sentir amado por Deus. Entendeu? E, né, se a pessoa se sente amado por Deus, se sente respeitado por Deus, né, se sente valorizado por Deus, respeitado na liberdade, uma porção de coisa, a pessoa, ela vai se aproximar mais de Deus através do tratamento que você tem com ela na vontade divina. E amando a Jesus com a mesma vontade dele, é justamente retornar a ele a correspondência do que ele pediu, né, de como ele deseja que você haja, se comporte nas coisas que você já sabe como fazer. Acontece uma situação, você fica falando assim, eu acho que Deus quer que eu fique quieta, não fale nada nesse momento. Tô sentindo que não é para falar, não veio as palavras, não veio o pensamento para mim falar. Então, amém? Fica quieto, né? E assim é a vontade de Deus. Você vai confirmar se é isso mesmo. Deus vai acabar confirmando que você realmente amou ali, naquela circunstância, com a mesma vontade dele, que ele mesmo dominou você naquele momento e controlou você para fazer a vontade dele naquela situação de ficar em silêncio. Então, tem várias circunstâncias. Então, não dá para mim narrar várias circunstâncias aqui. A segunda opção é a humildade profunda. Essa humildade é o nada mesmo, né? Você tem que ser um nada. E essa parte é bem difícil. Tem gente que ainda não consegue, né? Ser um nada. E isso aí é complicado de explicar agora rapidamente. Pureza em tudo. Porque qualquer mínima falta de pureza, tanto no amar como no agir, tudo se reflete no coração e este fica manchado. Então, complicado, né? Se você não tiver uma pureza no coração, uma reta intenção, uma pureza de não ver maldade nas outras pessoas, né? De estar sempre vendo o melhor, sempre vendo em Deus as coisas, conversando com Deus, tendo a unção de Deus para tudo. Então, é muito importante, né? A pureza. A obediência, ele fala que tanto a obediência aos homens quanto a ele tem o mesmo valor e uma não está sem a outra. Então, isso é muito sério, né? Então, tem que saber como interpretar isso nas circunstâncias. Tem que saber a hora certa de interpretar isso nas circunstâncias, né? Tem que saber que tem horas que você vai dizer não para as pessoas. Eu já expliquei isso em outros vídeos. Então, devagar chega lá, né? Qualquer coisa amanhã a gente fala mais. Então, Jesus coloca-se no lugar do coração de Luísa e diz-lhe o alimento que quer dela. Então, continua a fazer-se ver meu adorável Jesus esta manhã, tendo recebido a comunhão. Via-o dentro de mim e os dois corações tão fundidos que pareciam um só. E o meu docíssimo Jesus me disse: Hoje decidi dar-te, em lugar do coração, eu mesmo. Naquele momento vi que Jesus tomava lugar naquele ponto onde está o coração, e de dentro de Jesus recebi a respiração, e senti o batimento do coração. Como me sentia feliz vivendo desta maneira. Depois disso acrescentou: Tendo eu tomado o lugar do coração, convém-te ter um alimento sempre preparado para me nutrir, e o alimento será a minha vontade. E tudo o que te mortificarás e do que te privarás por meu amor. Mas quem pode dizer tudo o que em meu interior passou entre eu e Jesus? Creio que é melhor calar-me. De outra maneira, sinto como se o estragasse.
com a minha língua não adestrada para falar de graças tão imensas que o Senhor fez à minha alma. Não me resta outra coisa que agradecer ao Senhor, que tem consideração de uma alma tão miserável e pecadora. Então é lindo, né? Jesus foi morar no coração dela, passou momentos incríveis com Jesus, né? Perfeitos com Jesus. Então, o que ele pede aqui, né? Que ele estando no coração, ele vai viver na alma da pessoa. E o que ele quer é a vontade divina para nutrir a ele e a morte do eu, né? Constante morte do eu, por amor a ele. Sempre você se colocar no nada, é o que ele precisa, né? Para você poder ser esse canal, né, constante e livre para ele atuar. Amém? Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, fazer a meditação do tema, eu não consegui ouvir a meditação da Aline, né? Porque o celular está atualizando os áudios e não está baixando, por enquanto não estou conseguindo baixar nada. Vai ser tudo no tempo dele, né? Que está fazendo, é, tipo do backup que fala, né? De tudo, né? Tá puxando tudo que é conversa antiga, então demora um pouco. E eu não tô conseguindo ouvir, né, nenhum áudio do grupo, nenhum. Tá tudo como que é, aguardando, né? Mas eu vou fazer a meditação aqui do tema. Devendo viver do coração de Jesus, ele lhe dá regras para aprender um viver mais perfeito. Encontrando-me fora de mim mesmo, meu adorável Jesus continua a fazer-me ver meu coração no seu, mas tão transformado que não reconheço mais qual é o meu e qual é o de Jesus. Maravilhoso, né? Incrível. É, ele se conformou perfeitamente com o seu. Imprimiu-lhe todas as insígnias da paixão, fazendo-me entender que seu coração, desde que foi concebido com essas insígnias da paixão. Tanto que o que sofreu no último de sua vida foi um transbordamento do que seu coração havia sofrido continuamente. É verdade. Que a vida de Jesus é paixão, não é só no ato da cruz, ali, no momento do Calvário, mas é toda a vida dele, né? Principalmente a vida interior de Jesus. Muito profunda, né? Então, pareceu-me vê-los como assim o outro. Pareceu-me ver o meu amado Jesus ocupado em preparar o lugar onde devia pôr o coração, perfumando e adornando com tantas flores diversas. Enquanto isso fazia, me disse: Amada minha, devendo viver do meu coração, te convém empreender um modo de viver mais perfeito, por isso quero de ti. É uniformidade perfeita a minha vontade, porque jamais poderás amar-me perfeitamente até que ames com a minha mesma vontade. Melhor te digo que, amando-me com a minha mesma vontade, chegarás a amar-me a mim e ao próximo com o mesmo modo de amar. Então, essa uniformidade, estava até sendo falado no retiro, mas essa parte eu tenho que ouvir de novo. Mas eu entendo assim, né, que essa uniformidade é em tudo você estar junto com Deus, né, concordar em tudo, que não tem assim mais você ter opinião própria, né, você tem uma opinião própria sem Deus, coisas que você não concorda, né, no caso da Luísa, por exemplo, ela não concordar, por exemplo, com a justiça, né, é querer sofrer para que as criaturas não sofram e por consequência Jesus também, né, ao castigá-las, mas ela tem que amar a justiça também. Então, não tem como você amar uma coisa que Deus dispõe e outra. Então, assim, quando as coisas estão boas, você se uniformiza, concorda, se une a Jesus, fala, eu tô contigo nessa, eu concordo com o Senhor. Mas aí, quando acontece uma outra coisa, você não concorda. Então, essa uniformidade, eu entendo, é assim, né? Que vocês chegam a ter o mesmo sentimento. E também em relação ao próximo, né? Que é você ama como Jesus ama as pessoas. Você não ama Jesus, você não ama as pessoas com a sua forma de ver elas isoladamente, em direção que elas possam fazer de bom para você, né? Ou em direção do grau de consideração que você tenha por elas. Mas você ama elas como Deus ama e como Deus ama elas. Então, às vezes, Deus ama corrigindo-as,
Deus ama elas também apontando alguma coisa que não está correta, por bem das almas. Então você ama sem nenhum interesse para você, né? Pensando no temporal, pensando no que aquela pessoa pode trazer de vantagem para você, nada disso. Então você ama elas com o amor de Jesus, né? Que ele coloca em você, né? Então é muito interessante essa uniformidade perfeita que ele fala, né? Então, só se tem essa uniformidade, como ele está falando aqui, quando se ama a vontade dele, porque senão você não está realmente amando Jesus, né? Porque se você não concorda com o que ele fala, com alguns pontos você ouve e fala, isso eu concordo, isso eu não acho que é bem assim. Então, só na vontade de Deus, que é o próprio Deus amando ele mesmo em você, só assim se vive realmente essa uniformidade, né? Então, é muito importante isso, porque vai dar honra para ele, né? E humildade profunda, pondo-te diante de mim e das criaturas como a última de todas, né? Então, aqui está falando muito da virtude, que é o processo também que todos inicial mesmo, porque tem que ser pequeno para viver na divina vontade, né? A gente nunca se sente melhor do que ninguém, né? Realmente, a gente se sente servo das pessoas, né? A gente não sente assim que é melhor A gente vive a verdade, a humildade é a verdade. Então a gente reconhece tudo que Deus está fazendo na nossa vida e o que Ele fala no livro do céu, dos filhos da divina vontade, nós tomamos posse. Mas nós não sentimos que somos nós que fizemos isso. A gente entende que tudo é graça de Deus. E por isso também nós vamos amar as pessoas e até se colocar no lugar delas, né? Tendo misericórdia e compaixão, porque a gente sabe que se nós temos uma informação que elas não têm, é graça, né? Uma graça que nós recebemos de Deus. Não foi mérito, porque nós somos lindos, bonitos, né? Fizemos alguma coisa especial para Jesus vir, né? Ele só encontrou uma disposição, mas ele também pode conseguir isso das outras almas, se elas se disporem. O que nós fazemos, o que nós alcançamos, as outras pessoas também podem, se elas se disporem, né? Então a gente sabe que tem uma diferença absurda entre nós e os outros, mas a gente não tem, como a Aline falou na live, né? Um sentimento de que somos melhores do que ninguém. Jesus não deixa. Tá? E a gente tem esse amor a amar as pessoas na divina vontade, a gente tem um desejo que elas vivam o mesmo, né? A gente sofre porque a gente quer elas vivendo o mesmo, né? Então a gente se coloca como uma pessoa para servir mesmo, né? Que a nossa vida não é para nós, é para servir. Então, essa humildade inteira como essa verdade, que é o nada, a gente saber que nós somos por nós mesmos, o nada, que não somos nós que somos bons por nós mesmos, só Deus é bom. Mas ao mesmo tempo a gente assume o que Deus faz, né? Assume também a presença dele em nós. Então a gente assume que ele fala na nossa boca, na nossa mente, move os nossos atos. Então a gente também assume a palavra dele, porque isso é humildade também. Assumir aquilo que ele nos capacitou, né? Assumir a pessoa dele em nós, assumir também essa presença, né? Não podemos desfazer disso também. Então a humildade vai fazer a gente declarar assim: eu vivo na divina vontade, eu sou um filho da divina vontade. Jesus vive em mim. Então isso também é necessário, né? Pureza em tudo, porque qualquer mínima falta de pureza, tanto no amar como no agir, tudo se reflete no coração e este fica manchado. Por isso quero que a pureza seja como orvalho sobre as flores ao despontar do sol, no qual se refletem os raios, transmuta essas pequenas gotas, como em tantas pérolas preciosas que encantam as pessoas. Assim, todas suas obras, pensamentos e palavras, batidas e afetos, desejos e inclinações, se adornadas pelo orvalho celestial da pureza, descerão um doce encanto, não só aos olhos humanos, mas a todo o império. Eu entendo que essa pureza em tudo é a intenção pura, né, de fazer só por Deus, qualquer coisa, né? Em todo o nosso agir, né? Não ter nenhum interesse próprio, né? Paixões, amor próprio, né? Esse tipo de coisa, porque isso mancha o coração mesmo, né? Dá para perceber quando falamos, né? Porque o que falamos o que a boca fala, o coração tá cheio, né? Então, quando tá cheio de amor próprio, dá para perceber, né? E é diferente quando tem essa pureza, que é a intenção pura, né? Então, Jesus quer que tudo que nós façamos tenha essa intenção pura, que é o próprio trabalho que ele vai fazer em nós. Porque você viu que é ele que está tomando conta do coração da Luísa, então é ele que vive a divina vontade em nós, né? Então, ele faz esse trabalho, mas é de acordo com a nossa, que nunca vai tirar de nós todos os dias, esse morrer para o eu, né? Para a vontade humana, dizer não para ela todos os dias e ter a intenção pura, né? De fazer sua vontade divina, né? Então, isso é muito importante, né?
a obediência vai unida com a minha vontade. Porque se essa virtude se refere aos superiores que te dei na terra, minha vontade é a obediência que se refere a mim diretamente. Tanto que se pode dizer que a uma e a outra, ambas são virtude de obediência. Com esta única diferença, que uma se refere a Deus e a outra se refere aos homens. As duas têm o mesmo valor e não pode estar uma sem a outra, pelo que as duas as devem amar da mesma forma. Então isso é muito grande, esse mistério, né? É que, ao mesmo tempo que nós temos ali a autoridade, né? A palavra de Deus, e o livro do céu, os ensinamentos, a divina vontade se apresenta para nós como ela quer todas as coisas e dispõe todas as coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, Deus também nos põe sobre uma ordem, né? E coloca pessoas ali à frente, né? Como cabeças. E que Jesus fala, obedecendo elas, e vocês estão obedecendo a mim. Então, a gente não sai da ordem porque está fazendo a vontade divina, ao contrário, as duas coisas andam juntas, né? Então, a gente permanece casada, permanece obedecendo nossos esposos. Na igreja, a gente vai obedecer o padre, não vai fazer confusão com o sacerdote. Se a gente tem um grupo em que tem um coordenador, vamos obedecer esse coordenador. Se estamos em uma empresa e temos um chefe, a gente vai obedecer esse chefe, porque a gente sabe que Deus está nessa pessoa, né? Quando ela nos pede algo, é a vontade de Deus, que por meio dela, né? Então, se o chefe vem e fala, faz esse trabalho, eu escolhi você para fazer esse trabalho, a gente não vai arrumar confusão. Ai, por que eu? Eu não quero, eu não gosto, né? Ai, não importa, né? O que está acontecendo aqui no meu mundo natural. Só importa eu ler o livro do céu, não, né? Deus está nesse mundo, Deus está nesse mundo de criaturas, né? Deus está nesses acontecimentos. Deus está nesse regime que nós colocamos, né? Em que tem o pai, a mãe, que é a autoridade, em que tem o esposo para os casados, em que tem o sacerdote, em que tem um chefe, em que tem um governante, né? Em que tem autoridade, o papa, enfim. Deus está sobre essa autoridade, é Ele que coloca essa autoridade na terra, né? Os juízes, enfim, né? Qualquer tipo de autoridade, alguma obediência que você deve, moral, civil, todo isso aí, Deus está nisso, né? Então, é, se atropela isso, se vai contra a própria vontade de Deus, né? Então, por exemplo, se você pensa assim, só importa o que Deus, né, que é divino, não tô nem aí para a ordem de nada. Você não vive a divina vontade, você sai da divina vontade, né? Eu vou ultrapassar esse sinal de trânsito aqui, porque eu sou filho da divina vontade mesmo, não tem que seguir essas regras, né, de trânsito, né, vai dar ruim, né, com certeza, né, porque Deus está no comando de todas as coisas, né, então, se eu falar assim, eu não quero, por minha conta, eu não quero mais ficar casada com meu marido, porque, eu quero me dedicar mais à divina vontade, e ficar casada atrapalha muito, dando minha cabeça que o meu marido fica me chamando, pedindo as coisas, e eu quero ter mais tempo para ler o livro do céu, então eu vou embora. Então eu estou saindo claramente da vontade de Deus, né? Então, onde você foi colocado, no posto que você foi colocado, isso é muito importante. E Deus coloca um valor até igual, né, neles, né? Para que realmente te mantenha ali no regime, né? E é muito importante isso. Por isso que Jesus pôs o confessor na vida da Luísa, a presença da igreja. E a Luísa tinha que obedecer ele, né? E ela tinha encrenca com isso, e ele ensinou isso para ela, né? Então, depois acrescentou: deves saber que de agora em diante viverás com meu coração, e deves entendê-lo a modo de meu coração, para encontrar em ti minhas complacências. Por isso te recomendo, porque não é mais teu coração, senão meu coração. Então, Jesus está ensinando a vida que ele mesmo viveu, porque Jesus, ele veio para a terra, mesmo ele sendo divino, sendo Deus, né? A divina vontade de pessoa. Mas ele se submeteu à autoridade, né, também da terra, né? Ele também se submeteu à autoridade de São José, de Nossa Senhora. Ele se submeteu a essa autoridade de família. Ele submeteu essa autoridade de sacerdotes no templo, autoridade de Pilatos, de César, de não sei quem, né? Então ele se submeteu a essa ordem que existia ali na época. Ele não se rebelou e não ensinou para os discípulos, né, que tem que fazer confusão lá no templo, que vocês não têm que pagar tributo nenhum, dá nada de dar nada pro César lá, não, não paga não, nunca, né? E falou, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, seja coerente na sua vida espiritual, né, com Deus, mas também seja coerente na vida material também que eu te dei, temporal, sendo obediente, sendo humilde, né, pagando o seu imposto,
Então, Jesus nunca vai dizer para nós assim, não precisa pagar conta mais, não precisa pagar imposto, porque esse governo do Lula é ruim, né? Então não precisa nunca, né? Ele vai falar assim, a partir de hoje, faz o que vocês quiserem, né? Nunca que ele vai dizer isso, né? Porque não foi assim que ele viveu, ele era ordenado. Quando ele ia no lugar e pedia, você tinha que pedir permissão para os sacerdotes lá para entrar, se apresentar primeiro para eles, ele se apresentava e falava o que que ele ia estar fazendo lá. Então ele respeitou essa ordem. Então é a mesma coisa, não é diferente. Então viver do coração de Jesus é essa mesma vida, porque a gente acha que vai mudar muito, né? Ai, o coração de Jesus, a minha vida, essas coisas não são importantes do que eu estou vivendo aqui, né? E você acha que que vai virar uma outra coisa, né? E na verdade não. O coração, tendo o coração dele, tendo a presença dele, mais do que nunca você vai ser obediente, né? Você vai ser uma pessoa ordenada. Você vai ser uma pessoa assim que respeite, sabe o seu lugar, né? Sabe se colocar no seu lugar, que não vai nunca se ver melhor do que ninguém. Então tem toda essa realidade, né? Melhor ainda, né? Então é muito grande isso, né? Então a gente não perde aquilo que a gente é, mas se transforma, né? Muito. Porque com o nosso egoísmo, com a nossa contaminação da nossa vontade humana, né? A gente não vive isso, né? Essa uniformidade com ele, essa humildade, essa pureza em tudo, essa obediência, né? E com ele, né, que vamos realmente viver como tem que ser vivido, mas é dentro dessa própria vida mesmo, do que nos acontece, da nossa é, realidade mesmo que a gente vive, né? Então é muito grande, né? Essa transformação, mas é uma transformação assim, não é as coisas externas, você continua tendo a sua vida, mas é dentro de você que muda tudo, né? A sua concepção, né? A sua forma de ver, o seu coração muda muito, né? Mas externamente as coisas continuam acontecendo. Você está dentro de um posto, você foi colocado, casado, é trabalhador, é filho, estudante, o que for, né? Mas muda muito interiormente, né? Muda tudo, né? Por causa da consciência que você vai tendo. Porque o coração de Jesus te traz consciência, né? Te traz entendimento do que é correto, né? É isso que transforma muito dentro de nós, essa consciência do divino, que a gente às vezes não tinha. Essa consciência de um prestar conta para Deus, porque antes talvez a gente vivia isoladamente, sentindo longe de Deus, então não tem ninguém para dar satisfação, né? É como se fosse assim, então eu posso fazer de qualquer jeito. E Deus vai te dando uma responsabilidade muito grande, uma consciência de uma verdade, sabe, é uma coisa muito grande que acontece dentro de você, né? Vai transbordar fora também, claro, mas é muito interior mesmo essa mudança, né? É muito importante, né, essa transformação que acontece.